Bem-vindo ao Pensando Fácil, esse programa que tem a intenção de trazer a psicologia e o mundo da mente humana de maneira simples. E nesse mês começamos o mês de outubro, mês de outubro dedicado à saúde da mulher. Tão importante dedicar o conhecimento. E inicialmente entendemos que a saúde da mulher ela tem a necessidade de muitos cuidados. E existem muitas terapias novas que merecem o nosso conhecimento. E uma dessas terapias é a terapia Ayurveda. E hoje eu tenho a honra de receber o Rodrigo Raposo, um amigo muito querido, que vai falar conosco e nos explicar como é que funciona a Ayurveda, a terapia Ayurveda, e como é que ela se relaciona, como é que ela pode ajudar, auxiliar na saúde da mulher. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo, boa noite. Quem estiver assistindo a gente, várias partes aí do mundo, né? Obrigado pelo convite, Letícia. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite. A gente entrou, como você falou, no mês de outubro, que é o mês de mais cuidado, né, que a gente tem que ter com a prevenção do câncer e onde, infelizmente, a maioria das vítimas são mulheres. Então, a gente precisa ter muito carinho, né, com a mulher, né, em todos os sentidos de saúde. E o Ayurveda, ele é uma medicina, como todas as medicinas são, né? Muitas pessoas acreditam assim, que o Ayurveda ele é uma coisa mais assim, né, excêntrica, alguma coisa mais relacionada com espiritualidade e tudo mais, mas a verdade é que o Ayurveda ela é uma medicina, né? Ela é uma medicina que surgiu há 5.000 anos na Índia. Então a gente está são 5.000 anos, o que é muito interessante, porque quando a gente está falando de medicina, né, a gente está sempre falando em evidência, medicina baseada em evidências e tudo mais, né? E quando você para pensar em medicina tradicional chinesa, né, essas mais orientais, elas todas vieram depois do Ayurveda. O Ayurveda são 5.000 anos de estudos baseados em evidência, que foram comprovados, que foram confirmados ao longo de todos esses milênios, todos esses 5 milênios, mais ou menos. Não se sabe ao certo se são 5.000 anos, se são 4.000 anos, mas o fato é que ele é milenar. Né? E que, assim, quando a gente está falando de ciência, quando a gente está falando de evidências e tudo mais, é muito comum hoje em dia a gente fazer estudos que daqui a pouco, daqui a 10 anos, 20 anos, eles caem por terra. Se a gente parar para olhar para trás um pouquinho, né, sobre a nossa medicina, né, que a gente chama de medicina tradicional, que é a nossa medicina moderna, a gente ainda está fazendo testes, né? A gente ainda está descobrindo coisas. E às vezes a gente acerta muito, por outro lado, a gente também erra em alguns aspectos. Né? Lembrando que em 1950, médicos prescreviam os pacientes para fumar cigarro, para curar alguns problemas de garganta. Se a gente voltar para a década de 1920, tinha dermatologistas que prescreviam você passar rádio na pele para deixar a pele mais lustrosa. Passa rádio na pele para deixar a pele mais lustrosa. A gente está falando de coisas de 100 anos atrás. E que hoje a gente descobriu que, cara, que isso não é legal. Né? Que isso não faz bem. Né? Hoje em dia está todo mundo usando celulares, aparelhos e computadores. Vai chegar algum momento, daqui a alguns 10, 15, 20 anos aí, que assim, você vai falar, cara, você usar celular causa câncer disso. Né? Não use celular. E a gente está descobrindo essas coisas. E o legal do Ayurveda é justamente que tudo que foi escrito em textos clássicos e compilados e revisados por médicos, eles foram revisados ao longo desses 5.000 anos e nunca caíram por terra. E isso é que eu acho interessante.
Então, algo muito interessante, porque antes de chegar nessa entrevista, eu fiz meu dever de casa, eu estudei um pouquinho. E algo que eu achei muito interessante foi o significado da Ayurveda, da palavra Ayurveda, e fala muito dessa atenção que a medicina Ayurveda dá para a saúde. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque isso faz toda a diferença, né, Rodrigo, em relação à maneira como se trabalha com o indivíduo, o ser humano. Primeiro, né, os textos clássicos do Ayurveda eles foram escritos originalmente em sânscrito, que é uma língua que já é lá da Índia, tá? E todos os textos eles ainda estão em sânscrito, então eles são estudados por os especialistas lá na Índia. Então, muitas das palavras que a gente usa no Ayurveda até hoje, elas são usadas em sânscrito. Ayurveda é uma palavra em sânscrito, que significa Ayurhu Veda Ra. Ayurhu, né, é vida e Veda é o estudo. Então, basicamente, é o estudo da vida. Assim como a nossa biologia, né, a gente estuda a vida, mas o Ayurveda ele é o estudo da vida do ser humano. E aí você fala que, e acho que é bem interessante, que um dos textos clássicos, chamado Charaka Samhita, que é um livro de mais ou menos 4.000 anos, ele classifica a vida, e ele fala assim, o que é a vida? A vida ela é a junção de 4 elementos fundamentais. E aí ele vai e destrincha o que são esses 4 elementos fundamentais, que ele chama de Sharira. Sharira é o nosso corpo físico. Indriya. Indriya são os nossos órgãos de sentidos. Aí ele fala Sattva. Sattva é a nossa mente, nossa capacidade cognitiva. E Atma. Atma é aquilo que a gente costuma traduzir como alma. Né? Mas eu não gosto muito desse termo de alma, porque algumas pessoas têm uma visão diferente do que é alma. Né? Então é como se fosse o Atma é a sua verdadeira identidade. Quem você é de verdade, por trás de todas essas camadas materiais que a gente tem. Né? Porque a gente fala assim, né? Eu sou esse corpo. Não, você não é esse corpo. Por que você não é esse corpo? Porque se você perde um dedo, você não é menos você porque você perdeu um dedo. Né? Eu sou a minha mente. Mas quando você dorme, a sua mente para de funcionar. Né? Então você deixa de ser você quando você está dormindo? Não. Eu sou meus órgãos dos sentidos. Então uma pessoa que não tem a capacidade de enxergar, ela é menos ela porque ela não enxerga? Não. Então você vai tirando todas essas camadas do que você tem, que é o corpo, que é uma capacidade de enxergar, de falar, que é uma capacidade de pensar, você chega onde você é de verdade. Que é aquilo que está por detrás disso tudo, que é o Atma. Então, quando você junta quem você é de verdade, que é o Atma, com a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade dos seus órgãos de sentidos e o seu corpo, junta tudo isso, tem a vida. Portanto, sem nenhum órgão do sentido, tem vida? Não. Sem mente, você tem vida? Não. Sem corpo, você também não tem vida. Para a vida existir, todos esses 4 elementos precisam trabalhar juntos. É realmente muito profundo, né, Rodrigo? É muito profundo o entendimento e até a observação de como a gente se aprofunda na nossa própria saúde. Muitas vezes, no dia a dia, para entendimento, até na psicologia, minha área, para você auxiliar o outro, muitas vezes você não tem informação suficiente do que o outro está fazendo contra ele. Não é? Então, essa visão da Ayurveda, ela realmente é muito completa e muito bonita. E colocando um pouco dessa questão da terapia, fala um pouquinho para a gente como funciona a terapia Ayurveda. Então, a terapia Ayurveda, você tem vários tipos de tratamento. Né? Porque você tem tratamentos para a mente, você tem tratamentos para o corpo e por aí vai. Mas, primeiramente, a gente tem que entender o que é a saúde. Para a gente falar de terapia, a gente tem que entender primeiro o que é a saúde para o Ayurveda. E hoje em dia, quando você fala de fisiologia, anatomia humana, a gente está pensando em várias coisas que fazem o corpo funcionar. Né? E no Ayurveda isso foi mapeado também. Né? Toda a fisiologia do ser humano ela foi mapeada e transformada em 5 tópicos. 3 mais específicos para o nosso corpo.
que eles chamam de dosha. Então, ele fala que o ser humano ele possui no seu corpo 3 doshas, que eles são responsáveis por toda a sua parte físico-química, fisiológica, biológica, que faz com que o seu corpo ele funcione, chamado de Vata, Pitta e Kapha dosha. Então, cada um desses 3 doshas, eles são responsáveis por fazer o seu corpo funcionar devidamente. O Vata, por exemplo, ele é um dosha que é o responsável pela sua respiração, pela sua todo o ar que você coloca para dentro e coloca para fora. Então, a capacidade que você tem de inspirar, de expirar, de você falar, de você iniciar uma fala, de você se mexer, de fazer com que toda a sua corrente sanguínea se movimente pelo seu corpo, de você expelir coisas para fora do corpo, seja pela parte de cima ou pela parte de baixo. Tudo isso, quem é responsável por isso? É o Vata dosha. O Pitta, ele é muito responsável por regular a temperatura do seu corpo. E o Kapha, ele te dá sustentabilidade, ele sustenta o seu corpo, ele sustenta os seus ossos, ele lubrifica o seu corpo. Então, fora, além de outras milhões de coisas que eles fazem também. Tá? Mas só para a gente entender, mais ou menos, o que é de que toda essa parte que hoje a gente dá vários nomes específicos para cada uma das funções fisiológicas do nosso corpo, para o Ayurveda, isso tudo só tem 3 separações, que é o Vata, o Pitta e o Kapha. Tudo funcionaria maravilhosamente bem no nosso corpo se eles não ficassem, se eles ficassem de boa, se eles ficassem equilibradinhos, funcionando perfeitamente bem. Só que não é assim que funciona, porque dosha significa aquilo que causa desequilíbrio. Em sânscrito, a palavra dosha significa aquilo que causa desequilíbrio. Então, por mais que você tenha ali 3 carinhas que ficam fazendo com que o seu corpo funcione muito bem, tudo na natureza está suscetível a fazer com que eles desequilibrem. Então, quando eles desequilibram, a gente fica doente. E aí isso... Só você nascer, o fato de você nascer e você viver, você está sujeito a ficar doente. Por quê? Você está sujeito a que esses doshas eles fiquem desequilibrados. Então, ela vem do externo, é isso? Ou o desequilíbrio em relação ao funcionamento da interação desses 3 elementos? Você tem desequilíbrios desses 3 doshas, tanto com o fator exógeno, que é o fator externo, quanto com fatores internos. É muito comum na nossa sociedade hoje em dia em que a gente tem que estar fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, você está lá numa reunião de trabalho e você começa a ficar com vontade de fazer xixi. Lembra que eu falei que o dosha Vata ele é aquele responsável por colocar coisas para fora? Seja por cima, seja por baixo. Então, o fato de você eliminar uma urina, você precisa que o Vata dosha faça esse trabalho de colocar a urina para fora. É ele quem está empurrando a urina para fora. Quando você prende sua necessidade fisiológica de urinar, você está suprimindo essa necessidade fisiológica. O Vata, que ele está tentando forçar a urina para sair, ele encontra uma barreira. Ele acaba fazendo um caminho de volta. Ao invés dele descer, ele vai subir. Esse movimento que ele está fazendo de subir é um movimento antinatural dele. E aí gosto de usar a analogia, imagina um caminhão numa via expressa andando na contramão. Por onde ele vai passar, ele vai causar estrago. Estragos que a gente faz podem causar várias doenças. E aí a gente para pensar. Quando a gente vai analisar uma pessoa que ela está doente, ela está constipada, ou ela está com uma doença de trato urinário. A gente vai investigando a causa desses problemas. E a gente vai conversando com a pessoa chega e fala, porque eu trabalho, por exemplo, muito de uniforme, né? E às vezes eu sou policial, e às vezes eu tenho que ficar o dia inteiro em pé, montando guarda. E é uma coisa complicada.
complicado, eu tenho que ir muito de vez em quando, e às vezes eu sou treinada a segurar a minha vontade de fazer xixi. Eu falei, cara, tudo bem, mas você percebe que isso gera problemas em você. Que você suprimir impulsos fisiológicos, você está suscetível a ter problemas. E o Ayurveda fala que as duas ações causam problemas. Tanto o ato de você suprimir um impulso fisiológico, quanto um ato que é muito comum, que muita gente faz também, que é aquele de forçar um impulso fisiológico que o corpo ainda não está preparado para fazer. Então, quando você vai fazer uma viagem, aí você fala assim para as crianças, todo mundo no banheiro, vamos fazer xixi agora para não ter que ficar com vontade de fazer xixi no caminho. Mas a pessoa não está com vontade de fazer xixi. Não, vai ter que fazer agora, porque daqui a pouco vai ficar. Né? E aí você força um impulso fisiológico que o corpo ainda não está pronto, e isso vai acabar gerando outros problemas também. É claro que sim, não estou dizendo que a gente está falando de problemas gravíssimos, mas o ato de você estar sempre não respeitando o tempo do seu corpo está fazendo com que você esteja agredindo o seu corpo. Tanto suprimindo quanto forçando um impulso fisiológico. Interessantíssimo, interessantíssimo. Realmente é uma visão super bacana de se observar e estar entendendo o quanto a gente faz isso conosco o tempo inteiro, não é, Rodrigo? Porque a gente faz isso o tempo inteiro, a gente força, ainda mais nessa rotina, a rotina engole a gente faz isso o tempo inteiro, essa questão do banheiro. Eu já pensei logo, a pessoa que fica em pé, ela também deixa de beber água também, né? Então são dois efeitos do organismo que acabam sendo prejudicados. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta já. Você fica aí, viu? Que a gente já volta, não sai daí não. O Lar da Vovozinha está há 40 anos cuidando de quem sempre nos deu amor e carinho. Precisamos da sua doação para que possamos continuar cuidando de quem sempre cuidou de nós. A sua doação se transforma em cuidado, atenção, alegria, amor e gratidão. Ajude o Lar da Vovozinha e seja um multiplicador de bons sentimentos e dos sorrisos mais sinceros. Acesse o QR Code e veja como fazer sua doação. Uma campanha da Start TV em prol do Lar da Vovozinha. Moura Supermercado oferece qualidade, preço baixo e muita variedade de serviços em um só lugar. Ofertas todos os dias da semana. Moura Supermercado, Rua Lagoa de Jacomã, Central Parque 03, Extremóis. Faça sua compra pelo delivery 981 59 2729. 981 59 2729. Moura Supermercado, o supermercado da economia. Estamos de volta no seu Pensando Fácil, esse programa que traz a mente humana e o universo da psicologia de uma maneira simples. E hoje com um tema super interessante da Ayurveda, com o queridíssimo Rodrigo Raposo, falando da terapia Ayurveda e como é que ela auxilia na saúde da mulher. No nosso primeiro bloco, a gente falou um pouquinho de como é que funciona a terapia da mulher, os princípios
que ela funciona, que tem uns nomes bem chiques que ele falou que eu não ouso repetir, que ele vai repetir para a gente. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho especificamente das questões que afetam a saúde da mulher e como a Ayurveda enxerga e trata. Seja bem-vindo novamente, Rodrigo. Beleza, muito obrigado, Letícia. Então, vamos falar um pouquinho sobre a menopausa, né? Que eu acho que é uma questão assim, muito importante para as mulheres. E que eu gostaria assim, de deixar bem claro, pelo ponto de vista, né, de tudo isso que eu aprendi com a Ayurveda, né, nesse tempo que eu trabalho como terapeuta, é que a vida, né, ela é feita de ciclos. Né? O universo é feito de ciclos, os planetas são feitos de ciclos. O nosso planeta ele tem ciclos. Você tem as 4 estações do ano, o dia, você tem a noite. Né? E o nosso corpo, que também faz parte dessa natureza, não é diferente. Né? O nosso corpo ele é feito de ciclos. Né? Então a mulher ela possui esses ciclos que são naturais. Né? Ela passa por 3 fases. Ela passa pela pré-menarca, né? Que é um período que dura mais ou menos 12 anos. Né? E depois você tem a menarca, que varia, né? Isso aí varia, mas pode variar a média mais ou menos de 11 a 12 anos até uns 45, 50, 50 e poucos anos, que é a segunda fase da vida da mulher. E depois ela vem para a terceira fase da vida, que é a menopausa. Só que isso costuma ser assim, meio que um tabu, né? Eu acho que para a nossa sociedade, para as mulheres da nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela é cruel. É uma sociedade que enxerga a mulher como tendo que estar sempre forte, uma mulher que tem que estar sempre pronta para servir o homem, é uma mulher que tem que estar sempre pronta para procriar. Você vai para a Índia, uma cultura indiana, que é uma cultura muito machista, a mulher ela tem que procriar. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade dessa. A mulher ela cresceu numa sociedade que é cruel com a mulher. Então, a mulher acha que quando chegar na menopausa, ela deixou de ter algum papel nessa sociedade, quando não é verdade. E a real é que a menopausa, apesar dela ser a terceira fase da vida, ela se você levar uma média de vida de 90 anos de idade, a menopausa é o período da vida mais longo da mulher. As pessoas já pensam na menopausa e estão pensando no final da vida, mas a real é que a menopausa é o período mais longo da vida da mulher. O primeiro período dura 12 anos, o segundo período dura aí uns 30 e tantos anos. E o terceiro período, que é a menopausa, dura uns 40 anos de idade, mais ou menos, 35, 40 anos de idade. Então, ela não é um fim. Isso não faz parte do fim da vida da mulher. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa levar em consideração em relação à menopausa é que isso é normal. Tá? Muito normal. E a gente fica falando muito de hormônios. Como quando a gente vai falando de reposição hormonal e por aí vai. E aí vale a gente pensar também, para refletir um pouquinho. A reposição hormonal na menopausa, a gente precisa pensar um pouquinho por quê. É necessário, às vezes? Se for para uma questão clínica, ela é muito necessária, ela é muito importante. E aí a nossa medicina moderna, ela entra com um papel maravilhoso, fundamental nessa questão de reposição hormonal. Só que para a gente no Ayurveda, a gente para e pensa um pouquinho sobre a natureza da pessoa. A gente está eu acho que vale fazer uma reflexão. Essa reposição hormonal é para quê? Se é uma coisa clínica, por uma deficiência do seu corpo e que ele realmente precisa daquele hormônio, eu acho que é incrível, eu acho que ele é fantástico. Agora, se você está preocupado em repor hormônios porque a sociedade é cruel com você e exige que você seja com 60 anos de idade, a mesma mulher que você era com 30 anos de idade. E aí eu pergunto, vale a pena?
Será que a gente não precisa meio que ressignificar e aceitar essa etapa da vida como um processo natural? Porque o Ayurveda, ele entra com esse papel de primeiro você se observar você como parte da natureza. Né? Existem terapias? Existem. Né? As terapias, no Ayurveda, existem muitas terapias que, por sinal, elas são usadas com alimentos da natureza, com ervas, com óleos, e por aí vai. Mas, antes de mais nada, a gente precisa ir na causa do problema. Se você tem uma poça no chão, você vai simplesmente pegar uma toalha e vai enxugar essa poça sem antes se preocupar em fechar a torneira que está causando aquela poça? É claro que a gente também enxuga a torneira. A gente tem terapias para tratar alguns desequilíbrios e tudo mais. Mas, antes de mais nada, a gente também ataca a causa do problema. O que está causando aquilo? Por que você está... qual foi o gatilho na sua vida que desencadeou todos esses problemas? E é muito interessante que eu costumo usar nas minhas práticas clínicas, é uma pergunta que eu gosto de fazer assim. Eu viro para a paciente e ela vai contando todos os históricos do problema dela. E aí eu pergunto, mas assim, qual foi a última vez na sua vida que você se sentiu realmente saudável? Quando foi a última vez que você se sentiu plenamente saudável? E aí ela vai naturalmente buscar esse momento. E ao buscar esse momento, a gente vai entender que depois, mas o que aconteceu depois? Depois aconteceu que eu perdi o meu emprego e tudo mais, e aí começou a desencadear uma série de problemas. E a gente vai entendendo, então, lá, qual é a raiz desse problema. Então, quando a gente fala de menopausa, a gente primeiro precisa entender que isso é um processo natural do corpo da mulher. É um ciclo. 2. Quando a gente pensa em menopausa, a gente vai começando a pensar nos sintomas da menopausa. Né? E qual é o primeiro sintoma que a gente pensa na menopausa, que são os calores. Né? E aí é que a gente entra o seguinte. Lembra que eu falei no primeiro bloco dos 3 doshas? Eu falo, o Vata, ele é o responsável por você inspirar, para você expirar, por você movimentar, por você colocar coisas para fora, tanto por cima quanto por baixo, por você falar, você iniciar uma fala, você iniciar o seu processo de digestão. E o Pitta, ele é responsável por você o quê? Por você regular a temperatura do seu corpo. Então, assim, entrar na menopausa é normal. Você ter calores na menopausa é comum, mas não é normal. Importante falar também, né, Rodrigo, que atualmente que a longevidade ela é uma área muito enxergada, porque a expectativa de vida ela vem aumentando, especialmente no Brasil, que as pessoas estão mais longevas, as pessoas chegam a 90 anos, e isso tem gerado muita curiosidade da ciência em relação a isso. E é muito importante que você nos dedicas também, porque a Ayurveda ela tem uma maneira de enxergar o ser humano muito saudável. Não é? E essa forma do cuidar da mulher e entender que o mais importante ela está enxergando a maneira como ela está no mundo e como ela se satisfaz no mundo, isso faz toda a diferença, não é mesmo? Sim, com certeza. Com certeza. Não, então, assim, quando você chega na menopausa e que você tem esses sintomas, primeiro, a gente já está acostumado. É porque a gente, ser humano, a gente já está acostumado a sofrer. Né? Acha que sofrer é normal. Acha que chegar aos 40, 50 anos de idade, ter dores é normal. Né? Mas, assim, não é. Né? Ele é comum. Você ter dores no corpo, quando vai chegando numa certa idade, você sentir os calores da menopausa, eles são sintomas muito comuns, mas eles não são normais. Porque o normal é você ser saudável. Esse deveria ser o normal. Né?
E quando você chega num momento em que você está sentindo muito calor, você está sentindo esses calores noturnos, essa agitação toda, você precisa entender que quando você entrou na menopausa, você já estava com o seu corpo desequilibrado por causa de algum desequilíbrio dos 3 doshas. E aí que as 3 terapias do Ayurveda ela entram. Por exemplo, como é que o Ayurveda ensina que você deve manter o seu Vata dosha equilibrado? E a gente chama de práticas, dentro do Ayurveda a gente chama de práticas diárias, de autocuidado que você pode ter para você manter os seus doshas equilibrados, principalmente aquele que agrava com muito mais frequência e que gera muito mais problemas, que é o Vata dosha. O Vata dosha é aquele dosha que eu te falei, um dos 3, ele é o responsável pelo bom funcionamento de todos os outros 2 doshas. Então, se os outros 2 doshas funcionam, é graças a esse carinha chamado de Vata dosha. E ele desequilibra com muita facilidade. E aí no Ayurveda, como é que a gente trata isso? Então, tem práticas diárias que você pode fazer, como, por exemplo, a Abhyanga. Não sei se você já ouviu falar, ou se algumas pessoas que já ouviram falar no Ayurveda, provavelmente já ouviram falar nessa terapia, chamada Abhyanga. A Abhyanga é uma prática de oleação. É você pegar um óleo, geralmente a gente usa um óleo de gergelim, tá? E lembrando que todas as terapias que a gente faz no Ayurveda são terapias com substâncias naturais. Porque a gente não usa nada no nosso corpo que não fosse algo que você pudesse engolir, que você pudesse ingerir. Tá? Então, tudo que a gente bota no nosso corpo, até porque tudo que você aplica na sua pele, o seu corpo está, de certa forma, ingerindo aquilo. Se não for pela boca, é pela pele. Então, você ingere aquilo, o seu corpo ele absorve aquilo. Então, a gente usa muitos produtos naturais. Então, quando a gente está falando de manter o Vata dosha equilibrado, de manter ele calminho, a gente tem uma prática chamada de Abhyanga, que é você pegar um óleo morno de gergelim, né? Aí você aquece ele em banho-maria. E assim, pode ser, não é muita coisa não, você pode colocar aí 2 colheres, né, de sopa de óleo morno de gergelim, e você vai olhando a sua pele de manhã. Você vai mantendo a sua pele aquecida e lubrificada com óleo de gergelim, com muito carinho. Quando a gente fala de terapias de oleação, em sânscrito a gente chama de snehana. Snehana significa carinho, amor. Então é um autocuidado, é você ter cuidado, você ter amor com o seu próprio corpo. E aí você vai fazendo essa prática diária, matinal geralmente, né? Você oleia o seu corpo com esse óleo morno de gergelim, porque você está mantendo o seu corpo lubrificado, e 2, você mantém o seu corpo ele aquecido. Tá? Essas duas condições, essas 2 características, um corpo lubrificado e um corpo aquecido, ele é o suficiente para manter o Vata dosha apaziguado. Por quê? Porque o Vata dosha ele tem como características ele ser frio e seco. Ele causa ressecamentos e causa frieza na pele. Então, quando você faz terapias opostas à característica desse dosha, é uma forma de você manter ele apaziguado. Ao mesmo tempo que quando você oleia o seu corpo, o que você está fazendo com ele? Você está promovendo uma própria lubrificação dos seus óleos naturais do seu corpo. Porque o seu corpo ele tem oleosidade. Às vezes a pele está ressecada. Minha pele é ressecada, mas a minha pele é ressecada porque você tem aí uma base de agravamento de Vata dosha, que está deixando sua pele seca. Mas você tem óleos dentro do seu corpo, óleos naturais seus, que é o melhor óleo que o seu corpo precisa. E a gente está sempre pensando em comprar qual é o melhor óleo vou na farmácia para comprar o melhor óleo que tem para lubrificar o meu corpo. Quando o seu corpo sabe fazer isso muito bem. Porque ele tem um óleo natural que ele mesmo produz. Só que a gente faz o quê? A gente pega um sabonete, tira essa oleosidade do nosso corpo natural e passa um óleo de laboratório no nosso corpo. Isso é louco, né? Isso é muito louco. A gente tem essa cultura de achar que uma pele oleosa é uma pele suja. E a gente precisa passar um sabonete para tirar a oleosidade da pele. Aí depois fala, mas a minha pele está seca, eu preciso botar um óleo. Aí você vai lá e compra um óleo de um fabricante desses daí da vida e passa no corpo. Uma parada completamente artificial.
É desaprender Então, para aprender, né, Rodrigo? O que foi? É desaprender para aprender, porque realmente existem muitas práticas que foram repassadas que acabam prejudicando mais do que ajudando. A gente vive numa sociedade, Letícia, que a gente chama de sociedade de excessos. Né? E talvez essa nossa sociedade de excessos é o que vem gerando um dos maiores males, né, da humanidade hoje em dia, que é a ansiedade. E a ansiedade acaba levando, muitas vezes, acaba levando à depressão. Né? Só que por que a gente vive numa sociedade de excessos? Olha para pensar como é que a gente está hoje em dia. Se você pensar que, olhar para 200 anos atrás, uma pessoa, o que ela recebia, o que ela consumia de informação em 60 anos, isso foi legal que o meu professor falou isso para mim esses dias. Cara, 200 anos atrás, uma pessoa, o que ela consumia de informação em 60 anos de vida, a gente consome hoje em um dia. Em um dia. Hoje, a gente recebe de informações o que há 200 anos atrás uma pessoa levava 60 anos para receber. Então, a gente vive nessa sociedade de achar que tudo que é mais é bom. A gente tem que pecar pelo excesso. Então, a gente quer ter informações demais. A gente quer consumir tudo demais. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Né? E a gente sempre acha que a gente tem que estar sempre colocando alguma coisa. Ah, eu estou com algum problema. Eu estou com alguma doença. O que eu preciso fazer? O que eu preciso colocar? Quando, na verdade, não é sobre colocar, mas sim tirar. Não é o que você tem que fazer. Fazer você já fez. Né? Você chegou, o nosso corpo chegou nesse estado de doença que a gente está hoje por tudo que a gente fez. Então, o nosso corpo, ele é inteligente, ele é muito mais inteligente do que a gente. Ele sabe muito mais o que ele precisa do que a gente. Então, se a gente mudar o nosso chip, a gente mudar a nossa mentalidade de o que eu preciso fazer para deixar o nosso corpo saudável, o que eu preciso parar de fazer que eu estou fazendo de errado para deixar o nosso corpo saudável, e o nosso corpo ele atua sozinho. Sozinho. Você pode ficar 50 anos fumando cigarro, colocando nicotina para dentro do seu pulmão. Se você parar de fumar, em um ano o seu pulmão limpa. Em 1, 2 anos, o seu pulmão está limpo. Basta você parar. Ah, mas o que eu preciso fazer para purificar meu pulmão? Nada. Só para. Para de fumar. Para. O que você precisa fazer? Você precisa parar de colocar na sua pele, que está deixando a sua pele doente. Essa camada, esse excesso de produtos químicos que você coloca no seu corpo, né, que deixa o seu corpo doente. Parando de atrapalhar, já está bom demais, o organismo faz a parte dele, né? E é isso que eu falo, né, da questão, por exemplo, hormonal, né? Quando a gente estava falando da menopausa, né? A gente já parte do princípio que já na pré-menopausa, né, a mulher ela precisa buscar repor os hormônios que ela perdeu. Né, perdeu entre aspas. Né? E por que todas as mulheres precisam desse tipo de intervenção? Né? E na nossa ânsia que a gente tem de querer simplificar as coisas, a gente deixa de honrar a complexidade que é o corpo humano. Né? Às vezes a gente fica querendo aplicar a lógica de uma receita culinária qualquer. Né? Se esse alimento está muito insosso, a gente coloca sal. Não é assim que a gente faz? Só que a fisiologia humana ela é muito mais intricada do que simplesmente a gente ficar adicionando ingredientes na panela. Você adicionar um hormônio específico pode produzir um novo equilíbrio. Você vai suprir aquele hormônio que estava te faltando. Né? Mas, assim, não é assim que funciona, porque as coisas não funcionam desse jeito. Tá faltando sal? Bota sal. Se você repõe hormônios para suprir uma carência de um hormônio, você vai estar suprindo aquele hormônio, mas você pode estar gerando outros tipos de problema. Né? Então, às vezes, assim, é importante?
dependendo do que for, se for um caso clínico muito sério, e aí é sempre muito importante, você está sempre acompanhando de um bom profissional de saúde, né? Ele é muito importante, mas você tem que ver, ele realmente é necessário, porque ele causa um desequilíbrio no seu corpo, né? Ele vai estar suprindo uma carência, mas você pode estar gerando um desequilíbrio aí. Lembrando, eu gosto sempre de frisar isso, porque tem muita gente que acha que o Ayurveda é contra a medicina moderna, e não é. Né? E isso muita gente vem falando de tipo, ou isso ou aquilo. Quando é muito menos ou e muito mais e. Né? Partindo do princípio de que usa o termo errado, que a gente fala assim, medicina é uma terapia alternativa. Eu, particularmente, eu detesto esse termo, medicina alternativa. Por que tem que ser alternativa? Por que ela não pode ser integrativa? Por que a gente não pode dar a mão e dançar ciranda junto? O nome oficial ficou práticas integrativas, né, Rodrigo? Pois é. É uma prática integrativa, é uma medicina integrativa. Mas, por muito tempo, ela era tratada como alternativa, né? Fazer uma... Né? Hoje em dia, graças a Deus, esse mindset mudou. Ele entrou como integrativo e não como alternativo. Essa conversa está chegando ao final. Quero te agradecer muito pela sua participação. Eu acredito que ainda tem muita informação você para nos dar. Tenho certeza disso. Ainda tem a mente para desvendar, ainda tem as faixas etárias para desvendar. Eu acho que é muito importante você ter carinho com o seu próprio corpo e observar o seu corpo, antes de mais nada. Observe o seu corpo mais. Absorva menos informações externas de pessoas dizendo para você o que você precisa fazer para o seu corpo, como se o seu corpo ele fosse uma fórmula de bolo, e não é. Cada indivíduo ele tem as suas especificidades, ninguém é igual, então não existe uma fórmula perfeita para a sua saúde. O que existe é você se observar. Você vai beber água porque alguém está dizendo para você beber água, ou porque você está com sede. O seu corpo sabe quando você precisa beber água, e não uma pessoa que diz que você tem que beber 2 litros de água por dia. Então, observe seu corpo, observe os sinais do seu corpo. Se você está sentindo que está com sede, é porque o seu corpo está pedindo para você beber água. Respeite isso, honre isso. E segundo, é muito mais sobre você parar de fazer do que você querer fazer mais. O seu corpo, ele é silêncio. E silêncio não é uma coisa que você coloca. Você não coloca silêncio num lugar que está barulhento. O silêncio ele surge quando você tira o barulho. Quando você tira o barulho, surge o silêncio. E você é silêncio. E você é saúde. A saúde, ela vem não porque você está fazendo alguma coisa. Ela vem quando você para de tirar aquilo que está prejudicando a sua saúde. Se você para de fazer coisas erradas com o seu corpo, a saúde vem. Então é muito mais sobre tirar do que colocar. É muito mais sobre auto-observar do que ouvir recomendações externas. Eu acho que essas 2 dicas que eu queria trazer para vocês hoje, que estão muito relacionadas ao Ayurveda. Certeza que ajudou muitas pessoas que vão nos escutar. Vão estar nos escutando e assistindo esse programa. Muito obrigada, Rodrigo. Eu agradeço pelo convite. Obrigado. E a você que nos acompanhou, um grande abraço. Esteja conosco, porque a nossa principal missão é ajudar você de uma maneira fácil, pensando fácil. Mande o seu interesse, seu tema de interesse, para que a gente traga coisas que você queira saber, para que a gente associe a mente humana com o tema que você quer saber, tá bom? Nas mídias da Start TV. .live. Um beijo e até a próxima quinta-feira, que vai ser Dia das Crianças. Vai estar babado, não perca. Beijo e até lá.